Eu sou Cristina Guimarães, demógrafa, professora e consultora na área de políticas de saúde e advocacy, pesquisadora de organizações do terceiro setor em saúde. Nessa aula, vamos falar do tema da importância da articulação política das associações de pacientes nos três poderes e discutir o impacto disso nas políticas públicas de saúde. E o que são políticas públicas? É tudo aquilo que o governo decide fazer ou não fazer. São todos os atos do governo, demonstrados por meio de ações, de instrumentos normativos, de divulgação. São leis, são decretos, são resoluções, portarias, campanhas, subsídios, taxação, regulação. São diversos os instrumentos pelos quais o governo pode demonstrar sua intenção de ação. No caso da saúde, as políticas públicas representam um conjunto de medidas estabelecidas pelo governo para resolver questões relacionadas à saúde e qualidade de vida, visando o bem-estar da população. E para a gente falar sobre como se ocorre a articulação política em torno de uma política pública, primeiro vamos falar um pouco sobre quais são os três poderes da República, porque é por meio deles que as políticas são criadas, implementadas e fiscalizadas. Uma política pública é responsabilidade do governo. E para isso, precisamos lembrar que o Brasil é uma república federativa. O que significa isso? Que a organização político-administrativa do Brasil é dada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios, todos eles autônomos. Isso é diferente de um país que é um estado unitário, onde o poder é centralizado e a execução das políticas é descentralizada. No Brasil, as esferas administrativas são descentralizadas, tanto na execução quanto no poder. Isso é muito importante quando falamos das políticas de saúde, porque cada ente federativo na saúde, por exemplo, o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, elas têm autonomia para criar suas próprias políticas e responsabilidades descentralizadas na execução das mesmas. Mas daqui a pouco a gente chega lá. A última Constituição brasileira data de 1988 e há algumas cláusulas pétreas nessa Constituição. O que é uma cláusula pétrea? É aquilo que não pode ser modificado. Os artigos da Constituição podem ser reformulados por meio de emendas pelo Congresso Nacional, mas a Constituição não permite que eles sejam elaborados projetos de lei sobre as cláusulas pétreas. Isso significa que a forma federativa do Estado não pode mudar. O voto direto não pode deixar de existir, os poderes precisam ser independentes e manter uma harmonia entre si, não devendo um interferir no outro. E não se pode tirar direitos e garantias individuais, ou seja, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, livre trabalho, saúde e educação e salário mínimo. O direito à saúde está expresso na Constituição e por isso ele não pode ser modificado, só por uma nova Constituição. Falando dos poderes da República, de forma bem simples, podemos resumir os poderes em três: legislativo, aquele que elabora as leis; o executivo, aquele que administra as leis; o judiciário, aquele que vai aplicar as leis, garantir que elas sejam cumpridas. E existe ainda uma espécie de quarto poder, o Ministério Público, que é aquele que vai fiscalizar a atuação de todos os poderes. E o Ministério Público também é um grande aliado das associações de pacientes. Vou explicar um pouquinho o que é cada um dos poderes e qual a atuação na saúde. Vamos começar com o Poder Executivo. Quem é ele? O Poder Executivo tem a função de executar as leis, de propor políticas e planos de ação e de administrar os interesses públicos. No âmbito federal, o Poder Executivo é dado pelo Presidente da República, com os ministros por ele indicados. No âmbito estadual, temos os governadores e os secretários, e no âmbito municipal, nós temos os prefeitos das cidades e os secretários também por ele denominados. E na saúde, quem é que representa o Poder Executivo? Na esfera federal, temos o Ministério da Saúde. E você sabe qual a atribuição do Ministério da Saúde? É coordenar o sistema de alta complexidade e os laboratórios públicos, além de planejar e fiscalizar o SUS em todo o país. Na esfera estadual, são as secretarias estaduais de saúde as representantes do Poder Executivo. Na esfera estadual, são as secretarias estaduais de saúde as representantes do Poder Executivo. Elas têm como finalidade propor suas próprias políticas de saúde, auxiliar na execução das políticas nacionais, coordenar a rede de laboratórios e hemocentros e definir os hospitais de referência. Além disso, ela precisa gerenciar todos os atendimentos da região,
e também propor planos de regionalização da assistência em seus territórios. No âmbito municipal, por sua vez, temos as secretarias municipais de saúde. Toda a atenção básica é de responsabilidade do município, que atua em parceria do governo estadual e nacional, implementando as políticas propostas por eles, mas ela também tem a liberdade de criar suas próprias políticas a partir das necessidades locais. Como é que as associações de pacientes podem colaborar com o planejamento, a implementação e a fiscalização das políticas de saúde? Quando o Sistema Único de Saúde foi criado, o SUS, em sua legislação, estava claramente expresso que a sociedade deveria participar ativamente das políticas públicas. E, para isso, eles definiram duas formas de participação no Poder Executivo: as conferências de saúde e os conselhos de saúde. As conferências de saúde são reuniões ou fóruns públicos que acontecem a cada 4 anos no novo mandato governamental, e elas são realizadas no nível municipal, estadual e nacional. Além das conferências que devem ser propostas pelos representantes do executivo de cada âmbito governamental, existem também as conferências livres, que podem ser feitas e propostas pela sociedade civil. As proposições que saem desses espaços contribuem para a formulação do Plano Nacional de Saúde, que é a diretriz máxima de prioridades do governo para os 4 anos do mandato presidencial. A última Conferência de Saúde teve sua etapa nacional no início de julho de 2023. Os conselhos de saúde, por sua vez, são uma espécie de comissão formada por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde. O Conselho de Saúde também foi definido pela lei que criou o SUS e ele é de caráter deliberativo, ou seja, quem participa das decisões tem direito a voto. Existem conselhos de saúde na esfera municipal, estadual e nacional. Mas esses não são os únicos espaços com possibilidade de participação social possível no Poder Executivo. Existem também as consultas públicas, possibilidades de reuniões com representantes do Executivo para apresentação de demandas e soluções. Em todas essas situações, é necessário se informar. Como é possível se informar? Procurando por espaços de participação social nos websites do governo, conversando com as pessoas, conversando com profissionais de saúde, com gestores, verificando se existem políticas do seu interesse, estudando o funcionamento do SUS. É com conhecimento das responsabilidades de cada esfera e dos direitos dos cidadãos que podemos exercer nossa cidadania. É muito importante ocupar esses espaços, mesmo sabendo que existem muitas demandas e as prioridades são diferentes para diferentes grupos. Mas se os espaços não são ocupados por você e pela sua causa, dificilmente você será ouvido em suas demandas e necessidades. Além do Poder Executivo, responsável por implementar as políticas, temos também o Poder Legislativo, com a função de criar leis, definir a alocação de recursos orçamentários do governo, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e controlar as atividades do Executivo. Por exemplo, quando uma lei é criada pelo Legislativo, ela precisa ser regulamentada pelo Executivo. Cabe ao Poder Legislativo fiscalizar se os atos normativos do Executivo, como decretos, resoluções e portarias, estão de acordo com aquilo que foi estabelecido na lei. Além de legislar, fiscalizar e controlar os atos do Executivo e aplicação dos recursos públicos, o Poder Legislativo também tem a função de representar a população, ou seja, falar em nome da sociedade, participar de eventos, propor audiências públicas para discussão de temas de interesse. Como é que se dá essa articulação com o Poder Legislativo? Em primeiro lugar, é preciso mapear quem são os responsáveis em cada uma das esferas do Poder Legislativo. Os deputados federais e senadores em âmbito nacional, deputados estaduais na esfera estadual ou vereadores no nível municipal. Assim, na esfera do seu interesse, entre no site, por exemplo, da Câmara dos Deputados, veja que pautas os deputados defendem, procurem saber quem são seus assessores, agendem uma conversa com os assessores, que muitas vezes serão os principais canais de acesso a esses legisladores. Apresentem a associação, o que vocês fazem, o que vocês precisam, que tipos de evidências mostram a relevância daquilo que vocês estão pleiteando, quais as soluções que vocês propõem para isso. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, o parlamentar não tem um grande conhecimento sobre o tema. É preciso educá-lo sobre isso. Por isso é importante construir esse relacionamento. E é importante ter sempre evidências, dados, informações
para que se possa ver a magnitude e a importância do assunto. E aí, a participação social se dá por meio de apresentação de sugestões para proposição de leis ou contribuições com evidências em alterações em portarias de competência do Executivo, ou então por solicitação de audiências públicas. E a gente vê alguns resultados positivos. Graças a essa articulação de associações de pacientes, hoje temos uma política nacional para doenças raras em âmbito federal e em muitos estados. Por mais que ela careça de implementação, que não esteja funcionando na prática e tenha muitos pontos a serem melhorados, esse foi um resultado alcançado pela sociedade civil. E é muito importante que continuem articulando em todos os poderes para identificar onde estão as falhas possíveis na implementação dessa política e propor soluções em conjunto. Não fazer nada é o caminho menos adequado, porque aí nada vai acontecer. Vemos na oncologia muitos esforços de associações de pacientes na criação de políticas, na atualização das políticas existentes, na criação de leis para tempo entre diagnóstico e tratamento, tudo isso feito de forma articulada com o poder público, ou muitas vezes pela própria pressão da sociedade. Durante o Qualifica SUS, muitas associações colocaram para qual finalidade possuem relacionamento com o poder executivo e legislativo. O que a gente vê é que se articulam para elaboração, melhoria ou implementação de políticas públicas para a doença, para assistência integral, para melhoria de conscientização da doença e promoção da saúde, mais investimento em pesquisa, criação ou melhoria de sistemas de informação sobre a doença, aumento do orçamento em saúde, reajuste da tabela SUS, capacitação de profissionais de saúde e qualificação da atenção, desburocratização de tratamentos. São muitas as possibilidades de melhoria em políticas públicas. E quando é que o Poder Judiciário pode colaborar para apoiar as associações de pacientes? O Poder Judiciário é aquele que aplica as leis, como já foi falado. E ele pode ser acionado quando há dano ao direito individual. Por exemplo, vamos supor que se tenha um medicamento que já tenha sido incorporado ao SUS por meio da Conitec, mas esse medicamento não está disponível quando a população precisa dele. Nesse caso, o judiciário pode ser acionado porque já existia a garantia desse direito, que não está sendo cumprida. Quando não se pode arcar com o custo de um advogado, o profissional responsável por acionar a justiça pode-se recorrer à Defensoria Pública, que atende pessoas que não tenham condições financeiras para pagar pelos serviços de um advogado. E tem ainda o Ministério Público, um órgão de controle dos três poderes. Ele contribui para a boa administração da justiça, mas não intervém em todas as ações da justiça, apenas quando envolve partes que lhe cabe defender, por exemplo, os interesses sociais. Nesse caso, o Ministério Público pode ser acionado para defender os interesses da sociedade como um todo, de um grupo de pessoas, e não de indivíduos. É quando há um dano à coletividade. Como o direito à saúde está garantido na Constituição, se há evidências de má qualidade do serviço, problemas no atendimento e prestação de serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, ou não fornecimento de medicamentos, demora para conseguir acesso a consultas e procedimentos, evidências ou suspeitas de desvios de verbas públicas, o Ministério Público deve ser acionado e poderá instaurar inquérito civil para colher informações a respeito do objeto da denúncia, e, se necessário, ingressar com ação na Justiça para a defesa de interesses da coletividade. As denúncias podem ser feitas por cartas ou pela internet. No site dos Ministérios Públicos Federais ou Estaduais, há canais para atendimento do cidadão. Procure essa informação no site do seu estado ou no âmbito federal. O Poder Judiciário e o Ministério Público também podem atuar para participação conjunta em discussões gerais e defesa de direitos, como participação em palestras, apoio na fiscalização de ações, acompanhamento de processos. Essa aula foi uma introdução ao tema, mas são inúmeros exemplos que podem ser dados de como é que as associações podem solicitar o apoio do poder público e se articular com eles. É importante conversar entre vocês, trocar com outras associações para saber como é que elas conseguiram determinadas políticas, quais foram os caminhos, porque não existe um caminho único. E para saber que caminho seguir, o primeiro passo é conhecer o papel de cada poder e como é que eles podem ser acionados. E é sempre preciso lembrar que uma política é cíclica, ou seja, ela nunca terá fim, sempre terá coisas a melhorar. É importante conhecer a fundo quais as necessidades, ajudar a pensar e propor soluções e tentar estar sempre perto do poder público,
tanto nos espaços formalmente constituídos, quanto estabelecendo relacionamentos, conversas, convidando o poder público para eventos de vocês, para que assim eles conheçam mais o trabalho que vocês fazem e estejam mais perto das necessidades das pessoas.